No concerto das nações europeias, Portugal, aquele império de incansáveis navegadores e descobridores que completaram o mapa da terra, aquele povo de camponeses, marinheiros e religiosos, também vive na própria pele as dificuldades das primeiras décadas do século XX, mergulhando no caos e na inquietação que foram traços distintivos daquela época. No entanto, dessas turbulências humanas, surge um líder que se distanciará do denominador comum das classes governantes. Não descendia da nobreza portuguesa ou de alguma casa real, não vinha de família de tradição militar e, na verdade, era um provinciano de origens camponesas que havia conseguido se dedicar de corpo e alma à vida acadêmica. Estamos falando de António de Oliveira Salazar, que após muitas crises sociais sucessivas consegue liderar como chefe de Estado em Portugal. Um período de paz, prosperidade e ascensão social, por quase 36 anos. Ascendendo a tais alturas por meio da inteligência e da instrução, sua vida e sua obra de governo são únicas em sua espécie. Acompanhem-nos até o final deste vídeo. Quem fala com vocês é Regnaldo Carrillo, isto é La Nueva Enciclopedia, e convido vocês a nos apoiarem se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo, deixando seus comentários que sempre lemos todos, ativando o sininho nas notificações e, acima de tudo, compartilhando com todos os seus conhecidos nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer outro espaço. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar com o vídeo de hoje. António de Oliveira Salazar nasce em 28 de abril de 1889 em Vimieiro, no norte do país, bem perto da região da Galícia, na vizinha nação espanhola. Filho de António de Oliveira e Maria Dorres Gatas Salazar, o menino António nasce em uma família camponesa, que, embora não estivesse à beira da pobreza, também estava longe de possuir as riquezas de outras famílias bastante abastadas. António é o filho mais novo e o único filho homem do casamento de seus pais, diferenciando-se facilmente de suas 4 irmãs mais velhas. Apesar das circunstâncias, o lar dos Oliveira Salazar sempre teve recursos suficientes para proporcionar aos seus 5 filhos uma excelente formação académica. As aulas do pequeno António eram ministradas em sua própria casa, sob os auspícios e a supervisão de vários tutores particulares que sempre atestaram a inteligência e dedicação aos estudos por parte de Salazar, qualidades que também se refletiam em suas excelentes notas. Na infância e adolescência precoce, António era descrito por suas irmãs como um rapaz bastante reflexivo que preferia sair para caminhar pelo campo. Também um pouco tímido, mas bastante afetuoso, amável e, acima de tudo, inteligente. À medida que António ia crescendo, cada vez se discutia com mais frequência em sua casa sobre o futuro de sua educação. Naquele momento, era quase insustentável mandar o jovem António para Lisboa para buscar uma educação universitária. Portanto, em 1905, tendo apenas 16 anos, decide entrar no seminário da cidade de Viseu para aspirar a se tornar sacerdote. Esses anos foram bastante luminosos e entusiasmantes para o jovem seminarista António. No seminário, ele faz amizades com pessoas que depois assumiriam cargos públicos em seu governo, como os irmãos Mário e Abel Paes de Sousa e Mário de Figueiredo. No seminário, António se destaca mais nas artes do que nas ciências, mas sobressai principalmente nos estudos teológicos. É também no seminário que António escreve seus primeiros textos, dos quais se tem registro, que são a evidência da formação de um primeiro pensamento próprio baseado em um forte catolicismo. Por essa época, no entanto, sobretudo para Portugal, ocorre um acontecimento que vai marcar um antes e um depois em sua história e que, sem saber, também mudará o curso do jovem Salazar para o resto de sua vida. O inesperado assassinato do rei Carlos I de Portugal em 1º de fevereiro de 1908. É aqui que devemos parar para entender a vida não só de Oliveira Salazar, mas também a vida e a história da nação de Portugal.
Pois, em meados do século XIX, a histórica monarquia portuguesa, que havia construído um considerável império ultramarino, havia caído em um jogo político no qual setores conservadores e liberais, ambos apoiados pela burguesia, se revezavam ocasional e consensualmente no poder sob o beneplácito do rei da época, dando origem ao que se conheceria como o rotativismo. Em resposta a esse bipartidarismo, nasce em 1876 o Partido Republicano Português, com a palavra de ordem clara de eliminar totalmente a monarquia e instaurar um regime republicano. No entanto, por enquanto, essa será uma força minoritária no mapa político português, embora essa situação não vá durar muito tempo. Nas décadas de 1880 e 1890, em pleno auge do seu império colonial e com vistas ao controle total da África do Sul, o Reino Unido obriga Portugal a ceder suas posses nas atuais Angola e Moçambique, ao que, coagido por sua fraqueza econômica e militar, Portugal aceita. A retirada de suas posses provoca um forte clima de descontentamento contra os partidos do rotativismo e contra a própria monarquia. A perda de suas colónias mais ricas provoca uma forte crise económica agravada pela insuficiência do aparato produtivo português, que era um dos mais fracos na Europa daquela época. E é nesses momentos de descontentamento e crise que os republicanos vão ganhando espaço na cena política e na opinião pública. Entre os anos de 1900 e 1907, vários eventos vão acontecendo e tornando a situação do país cada vez mais tensa. Os republicanos conquistam várias prefeituras importantes que lhes são tiradas pelo governo sob a alegação de que haviam cometido fraude. O governo então proíbe as publicações e associações políticas republicanas, o que leva a vários protestos, distúrbios e conflitos. E além disso, o governo aprova um decreto pelo qual limita as funções legislativas das cortes e essas funções passam a ser concentradas no chefe do governo, João Franco. Assim, em meio à situação conturbada, no dia 1º de fevereiro de 1908, o rei de Portugal, Carlos I, retorna de suas férias em Vila Viçosa em uma carruagem a caminho do Palácio Real de Lisboa. Quando está passando pela Praça do Comércio dessa cidade, de forma repentina, recebe vários tiros que acabam com sua vida. A notícia da morte do rei não só gera apreensão, como também representa a ruptura da quase estabilidade de que até então desfrutavam os partidos do rotativismo e da monarquia portuguesa. De fevereiro a outubro, os chefes de governo vão e vêm, os protestos e distúrbios são o pão de cada dia e o rei Manuel II, herdeiro do assassinado Carlos I, não consegue acalmar os ânimos dos setores republicanos. De modo que nessa situação de instabilidade, em 5 de outubro daquele ano, 1908, os republicanos, após vários meses de luta contínua, conseguem proclamar oficialmente a Primeira República Portuguesa, por meio de um levante cívico-militar que envolveu elementos do Exército e da Marinha, enviando o rei ao exílio e promulgando uma nova Constituição em 1911, que estabelecia para a nação de Portugal um sistema republicano, com separação de poderes e sufrágio universal masculino. No entanto, pouco tempo depois de iniciar essa nova etapa para Portugal, a República, que havia sido o anseio histórico que buscava acabar com os vícios da monarquia e do rotativismo, rapidamente se contagia de muitos desses vícios e se volta contra seus próprios princípios de liberdade e democracia, gerando descontentamento em grande parte da população e semeando a semente de um novo confronto futuro no qual Salazar terá uma participação proeminente. Então, voltando ao jovem Salazar, em meio a essa situação complexa que Portugal vivia, ele deixa o seminário por razões que ainda não ficaram claras. Não se sabe ao certo por que Antônio vai abandonar sua formação religiosa, porém, algum tempo depois, ele vai reconhecer que sua passagem pelo seminário católico, em uma época em que não havia outros locais de instrução nos centros rurais, foi fundamental para seu desenvolvimento acadêmico e pessoal, atribuindo aos padres do seminário sua formação intelectual e sua disciplina.
Deixando o caminho para o sacerdócio, um jovem Salazar bastante instruído vai dedicar um tempo para ser professor em uma escola secundária na mesma cidade de Viseu. No entanto, perto do outono de 1910, graças ao apoio financeiro de seus padrinhos e às opiniões favoráveis dos padres reitores do seminário, uma nova oportunidade bate à sua porta, a de se mudar para Lisboa para estudar na prestigiosa Universidade de Coimbra, que era única no país. Centro dos conhecimentos mais recentes de todas as áreas do saber, e onde a política e a vida universitária eram quase uma só. Assim, Salazar começa a estudar na Universidade de Coimbra nas datas posteriores à proclamação da Primeira República Portuguesa, ou seja, entre outubro e novembro de 1908, optando pelo curso de Direito. Durante essa fase, como estudante, era apelidado de, abre aspas, a máquina de resolver exames, pois seu desempenho acadêmico e inteligência eram excepcionais. Em 1911, Salazar se une ao chamado Centro Académico da Democracia Cristã, um grupo político estudantil de orientação católica, no qual Salazar faz amizade com alguns jovens políticos proeminentes. Ao mesmo tempo em que combate o forte anticlericalismo da Primeira República, com artigos de opinião contundentes, nos quais reflete sua precoce imersão na política. Em 1914, aos 25 anos de idade, Salazar se forma em Direito, mas continua na universidade. Assistindo às aulas sobre ciências econômicas e finanças, familiarizando-se rapidamente nessas áreas do conhecimento e escrevendo várias dissertações e artigos sobre esses temas. Pouco tempo depois, por sua excelência académica, assume a cadeira de Economia nessa universidade em 1917, antes de receber seu doutorado em Política Econômica e Finanças em 1918, passando a ser professor titular da Universidade de Coimbra. Em pouco tempo, sua popularidade e reconhecimento transcendem as salas de aula e ele passa a ser respeitado por vários setores políticos e até pelo próprio governo, como um homem íntegro e brilhante. Vale ressaltar que Salazar, durante toda a sua vida, inclusive em seu posterior período como chefe de Estado, foi um homem bastante modesto e de costumes refinados. Sempre manteve um gosto pela leitura e pelas letras, e era considerado por seus próximos e por outros chefes de Estado como um homem bastante agradável e cativante. Não teve esposas nem filhos e mantinha um contato relativamente distante com suas irmãs, os únicos familiares que teve durante seu mandato. Mas voltando ao seu período como professor, nessa época Salazar endurece e amadurece seu próprio pensamento, que poderia ser resumido da seguinte maneira. Em primeiro lugar, Salazar, por sua tradição familiar e formação precoce, era fervorosamente católico e compartilhava a visão da doutrina social da Igreja. Sobre os problemas econômicos, políticos e sociais de sua época, principalmente guiado por obras como a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, na qual condena tanto o capitalismo vigente quanto a ameaça do socialismo insurgente, e enfatiza a necessidade de elevar o nível de vida de todos os trabalhadores. Outros faróis de seu pensamento cristão eram teólogos e filósofos como Santo Tomás de Aquino, do qual resgata a ética e as responsabilidades morais dos governantes. Em segundo lugar, estava seu pensamento reacionário, contrário às mudanças aceleradas e revolucionárias nos aspectos tradicionais, promovidas tanto pela direita liberal quanto pela esquerda marxista e socialista. Encarnado em obras de intelectuais como Joseph de Maistre, Edmund Burke, Alfred de Tocqueville e Gustave Le Bon, conhecidos por sua crítica à monarquia, à modernidade e pelo apelo ao retorno a formas de governo mais inspiradas na tradição. E, finalmente, havia seu sólido pensamento econômico, que adotava o que era mais conveniente para a realidade de Portugal, de autores de diferentes posições, desde Adam Smith até Carlos Marx, e contemporâneos como Ludwig von Mises e John Maynard Keynes. Entre outras coisas, Salazar defendia uma intervenção estatal na economia que pudesse garantir a estabilidade que, segundo ele, não poderia ser alcançada apenas pelas forças do livre mercado.
Ele também propunha o estabelecimento de um modelo corporativista que conciliasse os interesses dos patrões e dos trabalhadores por meio de corporações organizadas e supervisionadas pelo governo. Outro ponto importante do seu pensamento era o desenvolvimento industrial e agropecuário que permitisse a Portugal ser autossuficiente e deixar de depender tanto das importações. Ao mesmo tempo, outro ponto fundamental da sua visão política era o equilíbrio e a responsabilidade fiscal, defendendo que a administração da coisa pública fosse a mais austera e justa possível. A formação académica de Salazar e as ideias que começavam a germinar em sua cabeça abrem-lhe as portas para o mundo da política, fortemente conturbado nessa época e que traria um futuro inesperado ao jovem professor. Salazar vai atuar como professor de 1918 até 1926, tempo suficiente para que a Primeira República de Portugal, estabelecida em 1908, começasse a se fragilizar e acentuar a crise herdada pela monarquia e pelos partidos do rotativismo. Em primeiro lugar, a República se caracteriza por uma instabilidade política sem precedentes, contando com cerca de 40 governos diferentes. Em Portugal, de 1910 a 1926, governos que não souberam dar continuidade às políticas públicas e que não conseguiram estabelecer reformas significativas para a nação. Por outro lado, na República foram surgindo diversas tendências que não conseguiam chegar a um acordo. O Partido Republicano, com várias facções internas, o Partido Socialista e até o Partido Monárquico, que pedia a restauração. Finalmente, os problemas económicos, como a inflação e o desemprego, atingem níveis críticos, que os governos dessas tendências não conseguem corrigir e que geram um profundo descontentamento. Não só entre o povo, mas também entre a oficialidade militar das Forças Armadas, que vinha se mantendo cautelosamente afastada da política. Nesse sentido, em 28 de maio de 1926, diante desse cenário, ocorre uma revolta militar liderada pelo general Manuel Gomes da Costa, que rapidamente recebe apoio de guarnições em cidades importantes como Porto e Coimbra. E rapidamente o governo da República de Portugal, presidido na época por António Maria da Silva, renuncia aos seus cargos e entrega o poder a esse grupo de militares, iniciando em Portugal o que ficou conhecido como a ditadura nacional. 2 dias depois, em 30 de maio, é formado um novo governo presidido por José Mendes Cabeçadas, que dissolve indefinidamente o Parlamento e forma um gabinete com civis independentes e militares alheios ao Partido Republicano. Partido que acaba sendo proscrito assim como todos os outros partidos políticos. Pouco tempo depois, Gomes da Costa substitui Mendes Cabeçadas e Salazar é chamado para ocupar o Ministério das Finanças desse governo. E Salazar aceita com a única condição de que lhe dessem carta branca para realizar as reformas necessárias para estabilizar a economia portuguesa. No entanto, o governo não cumpre essa condição e Salazar renuncia e volta novamente para a Universidade de Coimbra para continuar sua carreira como educador. 2 anos depois disso, em 1928, é eleito presidente do governo Óscar de Fragoso Carmona, em substituição a Gomes da Costa. Carmona tinha autoridade para nomear os primeiros ministros e demais ministros que o acompanhariam no exercício do seu mandato. Em consequência, oferecem novamente ao renomado professor Salazar a chefia do Ministério das Finanças, com a promessa de que iriam cumprir suas condições. Salazar volta a aceitar o cargo e implementa uma série de medidas que transformam radicalmente a economia de Portugal. Primeiro, ele assume o controle absoluto de todos os gastos públicos, impondo uma forte austeridade, o que acaba permitindo que ele equilibre as contas públicas do Estado e o orçamento público, e estabilizar a moeda portuguesa, conseguindo frear a desvalorização do escudo, que era a moeda da época.
Ao mesmo tempo, ele faz ajustes nas políticas de preços e salários que conseguem ajudar a controlar a inflação, melhorando a situação de muitos trabalhadores em relação ao poder de compra do seu dinheiro. Essas políticas e outras do mesmo tipo fizeram com que o exercício econômico de Salazar entre 1928 e 1929 fosse o primeiro na história recente de Portugal a resultar em um superávit fiscal favorável ao povo português. Esse feito foi visto por todos os portugueses como uma façanha do jovem ministro das Finanças, fazendo com que o povo considerasse Salazar quase como um salvador. Ao mesmo tempo, Salazar vai conquistando a confiança de vários setores políticos e da oficialidade militar que estavam satisfeitos com seu desempenho no cargo. Por sua vez, Salazar vai concebendo e dando forma ao seu projeto político, fundando em 30 de julho de 1930 um partido sob seu comando chamado União Nacional, o qual será a tribuna a partir da qual ele apresentará suas propostas para reformar e reajustar todos os aspectos da vida nacional portuguesa. E da mesma forma, combaterá a oposição a esse projeto e ao governo, oposição que, em meio às suas disputas internas, vai se tornando cada vez mais inexistente. No entanto, o momento de destaque de Salazar chega em 5 de julho de 1932, aos 43 anos de idade, quando, estando totalmente consolidado o governo da ditadura nacional, o presidente Fragoso Carmona decide nomear Salazar como primeiro-ministro de Portugal, dando início ao que ficou conhecido como o Estado Novo, ou Estado Nuevo em espanhol, que será a expressão tangível das ideias que Salazar cultivou em sua mente durante toda a sua vida, agora colocadas em prática no governo: pinto-linguística. Pouco tempo após sua nomeação como primeiro-ministro, Salazar reforma a Constituição de Portugal, realizando um referendo que alcança uma aprovação de 99,52% e essa Constituição entra em vigor em 11 de abril de 1933. A Constituição de 33 estabelece todas as prerrogativas essenciais para a formação e consolidação do Estado Novo, o regime político sob os ideais de Salazar previamente expostos, considerados além disso como fatores de fragmentação nacional que haviam desagregado o país durante a República Portuguesa. Os partidos políticos eram suprimidos e o Partido da União Nacional permanecia como o único movimento de governo durante todo o mandato de Salazar. Da mesma forma, a Assembleia Nacional era eleita pelo voto direto do povo, a qual, por sua vez, elegia o presidente, que nomeava ao mesmo tempo o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, sob essa fórmula, na prática, era quem tinha a última palavra nas decisões do governo e quem conduzia a nau do Estado, já que podia aprovar ou revogar leis e tecnicamente controlar toda a administração pública. Salazar consegue formular, junto com o alto comando militar e a classe política portuguesa, um regime no qual o presidente e a Assembleia, nos anos seguintes, iam e vinham de maneira constante. Mas Salazar, como primeiro-ministro, manteve-se firme como uma rocha, permanecendo sempre no cargo de primeiro-ministro, ao longo dos diferentes gabinetes, atuando assim como centro de comando e ordem naquele regime político. Salazar, durante todo esse mandato, contou com autonomia e mão livre, como sempre quis desde seus anos como Ministro das Finanças, mas agora tendo sob seu controle também o destino dos demais poderes públicos. Durante seus primeiros anos de governo, Salazar enfrenta uma série de eventos, como a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. Por isso, ele decide instaurar um forte aparato de segurança e vigilância, com órgãos como a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado e a Polícia de Segurança Pública, que desmantelam e prendem células da oposição política, representada em sua maioria por setores socialistas, comunistas e anarquistas que conspiravam contra o regime. Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, Portugal, pelas facilidades que oferece às potências aliadas nas Ilhas dos Açores durante o conflito, ganha o favor dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, que incluem a nação portuguesa na OTAN e comercializam livremente com ela durante a Guerra Fria. Ao mesmo tempo,
Salazar, apesar de ser visto pelas democracias liberais como um ditador, sem uniforme, consegue manter boas relações diplomáticas com vários países da comunidade internacional. E voltando aos assuntos internos, na área social, o Estado Novo, pela estabilidade geral que Salazar consegue nas finanças públicas, faz crescer exponencialmente o valor da moeda e da economia. E, portanto, o nível de vida de muitos portugueses, reduzindo, além disso, o analfabetismo, criando o sistema de seguridade social e saúde pública, incentivando o crescimento dos núcleos familiares, criando leis trabalhistas para a proteção dos trabalhadores, fomentando o esporte e a cultura, criando institutos especializados para atividades desse tipo. E, além disso, uma política de promoção de uma moral pública baseada no patriotismo e nos ensinamentos da Igreja Católica e sua doutrina social. Um pilar fundamental para entender a política econômica do Estado Novo é o modelo corporativista, adotado por esse regime. Esse modelo corporativista, como já dissemos, partia da ideia de que os indivíduos desiguais, como trabalhadores e empresários, antes de serem regidos por organizações como partidos políticos, deveriam pertencer a uma corporação ou grêmio, que em determinados espaços conciliariam seus interesses com as demais corporações através da mediação do Estado, que representava os interesses nacionais. Dessa forma, o Estado Novo promove a criação de um complexo sistema de sindicatos e associações operárias, a partir dos quais se defenderam os direitos dos trabalhadores, que inclusive, pela Constituição, tinham um órgão chamado Câmara Corporativa, a partir do qual podiam encaminhar demandas ao governo e aos patrões, e por meio do qual o Estado pudesse consultar a opinião das corporações e sindicatos sobre as leis a serem promulgadas. Salazar, com seus vastos conhecimentos na área econômica, continua com várias políticas que vinham desde seu tempo como Ministro das Finanças. Continua cortando os gastos públicos desnecessários, estabiliza as contas fiscais e o orçamento do Estado e adiciona outras medidas, como a abertura regulada do capital e do investimento estrangeiro. Consegue aumentar a produção nacional de Portugal e a indústria e a agricultura crescem como nunca antes. Além disso, a dívida externa é paga e são executados planos de fomento, nos quais a nação é modernizada e são construídas obras importantes que perduram até hoje. De modo geral, os feitos do Estado Novo são mencionados como aqueles que permitiram que Portugal, após quase um século de crises, alcançasse a estabilidade social, política e financeira que a nação tanto desejava para prosperar econômica e culturalmente durante um longo período de paz. No entanto, de repente, a vida de Salazar toma um rumo inesperado. Em 3 de agosto de 1968, com 79 anos de idade, Salazar sofre uma queda terrível, acompanhada de uma forte pancada na cabeça. Apesar de ter sido muito para a idade avançada de Salazar, ele decide manter o acidente em segredo e se recusa a receber atendimento médico. No entanto, as consequências da queda na saúde de Salazar foram se agravando até que, em 16 de setembro, ele sofre um acidente vascular cerebral e é submetido a uma cirurgia. Pouco tempo depois, ele sofre outro AVC que, apesar de superar, o deixa sem capacidade para governar e em estado vegetativo. Diante dessa situação, o então presidente Américo Tomás nomeia o professor Marcelo Caetano como primeiro-ministro, que substitui Salazar, que esteve à frente do governo por 32 anos. Depois do acidente, ninguém se atreve a dizer a Salazar que ele já não era mais primeiro-ministro. Tendo um agravamento ainda pior em sua saúde, por isso fazem ele acreditar que continuava governando. Até que, finalmente, após 2 anos lutando para sobreviver, António de Oliveira Salazar morre em 27 de julho de 1970, aos 81 anos de idade. Pouco tempo após sua morte, a oposição política e setores militares contrários a Salazar aproveitam o vazio para se reagrupar e exigir de forma cada vez mais violenta a instauração de uma democracia liberal, o que culmina na chamada Revolução dos Cravos de 1974,
que em última instância consegue derrubar Marcelo Caetano e pôr fim ao que restava daquele grande Estado Novo português, dando início à Terceira República de Portugal, que existe até hoje. Com a queda de Caetano, para alguns quase herdeiro de Salazar e do Estado Novo, desaparece o último resquício de governo que ainda permanecia de pé. Da obra do homem que desde 1929 era estimado e reputado pela maioria dos portugueses como um salvador, e que diante de suas conquistas e da posteridade é responsável por ter proporcionado, com suas luzes e suas sombras, o período de paz e prosperidade mais longo que a história de Portugal já teve. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado deste vídeo e lembro que vocês nos dão um grande apoio sempre compartilhando o material, deixando seus comentários, curtindo o vídeo, ativando o sininho e interagindo em geral com o canal. Obrigado a todos, que Deus os abençoe.